Bem-vindo ao canal A Palavra para Todos. Neste vídeo, convidamos você a mergulhar na Palavra de Deus através da leitura do livro de 1 Samuel, capítulo 14. Ouça, medite e deixe que os ensinamentos divinos inspirem sua vida. Este momento é para você, sua fé e conexão com Deus. Não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma leitura da Bíblia. Livro de 1 Samuel 14. Sucedeu, pois, um dia que Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: Vem, passemos à guarnição dos filisteus que está do outro lado. Mas não o fez saber a seu pai. Ora, Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. E Aíja, filho de Aitube, irmão de Cabo, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. E o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Ora, entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava chegar à guarnição dos filisteus, havia um penhasco de um e de outro lado. O nome de um era Bozez, e o nome do outro Sené. Um deles estava para o norte defronte de Miquimais, e o outro para o sul defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos à guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Ao que o seu escudeiro lhe respondeu: Faze tudo o que te aprouver. Segue, eis-me a caustos e sacrifícios ao Senhor. Disse Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar, e não subiremos a eles. Se porém disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos, isso nos será por sinal. Então ambos se descobriram à guarnição dos filisteus, e os filisteus disseram: Eis que já os hebreus estão saindo das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: Subi a nós, e vos ensinaremos uma coisa. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou na mão de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás dele, e os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram uns 20 homens, deu-se dentro de meia geira de terra. Pelo que houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a própria guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra estremeceu, de modo que houve grande pânico. Olharam, pois, as sentinelas de Saul e Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derretia, fugindo para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estava ali. Então Saul disse a Aíja: Traze aqui a arca de Deus. Pois naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à peleja, e eis que dentre os filisteus a espada de um era contra o outro, e houve muito grande derrota. Os hebreus que estavam dantes com os filisteus, e tinham subido com eles ao arraial, também se ajuntaram aos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. E todos os homens de Israel que se haviam escondido na região montanhosa de Efraim, ouvindo que os filisteus fugiam, também os perseguiram de perto na peleja. Assim o Senhor livrou a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Ora, os homens de Israel estavam já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de comer. Mas todo o povo chegou a um bosque, onde havia mel à flor da terra. Chegando, pois, o povo ao bosque, viu correr o mel, todavia ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, pelo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e ao chegar a mão à boca, aclararam-se-lhe os olhos. Então disse um do povo: Teu pai solenemente conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão hoje. E o povo ainda desfalecia. Pelo que disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra, ora vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto maior não teria sido a derrota dos filisteus se o povo hoje tivesse comido livremente do despojo que achou de seus inimigos. Feriram, contudo, naquele dia aos filisteus, desde Miquimais até Aijalon. E o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomou ovelhas, bois e bezerros, e degolando-os no chão, comeu-os com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo:
Eis que o povo está pecando contra o Senhor, comendo carne com o sangue. Respondeu Saul: procedestes deslealmente. Trazei-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Saul: dispersai-vos entre o povo e dizei-lhes: trazei-me aqui cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até ir amanhecer, e não deixemos deles um só homem. E o povo disse: faze tudo o que parecer bem aos teus olhos. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus? Entregá-los-as na mão de Israel? Deus, porém, não lhe respondeu naquele dia. Disse, pois, Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque como vive o Senhor que salva a Israel, ainda que seja em meu filho Jonatas, ele será morto. Mas de todo o povo ninguém lhe respondeu. Disse mais a todo o Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro. Então disse o povo a Saul: faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra o que é justo. E Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe declarou, dizendo: provei, na verdade, um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me pronto a morrer. Ao que disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, se tu certamente não morreres, Jonatas. Mas o povo disse a Saul: morrerá porventura Jonatas, que operou esta grande salvação em Israel. Tal não suceda. Como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas para que não morresse. Então Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes foram para o seu lugar. Tendo Saul tomado o reino sobre Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, saía vitorioso. Houve-se valorosamente, derrotando os amalequitas e libertando Israel da mão dos que o saqueavam. Ora, os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os nomes de suas duas filhas eram estes: o da mais velha Merabe e o da mais nova Mical. O nome da mulher de Saul era Ainoã, filha de Aimaas, e o nome do chefe do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve forte guerra contra os filisteus por todos os dias de Saul. E sempre que Saul via algum homem poderoso e valente, o agregava a si. Obrigado por acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com quem precisa. Confira também os outros capítulos em nossa playlist e inscreva-se no canal para continuar mergulhando nas Escrituras. Ative o sininho para não perder as próximas. Que Deus abençoe sua vida e guie seus passos. Até mais!